marceneiro! Então, todo mundo que tem uma casa ou que mora em algum lugar, não sendo um morador de rua, é teu cliente potencial, correto? Correto. Mas você sabe de verdade quem é o teu cliente? Quem é o público-alvo da sua empresa? Pois é, o papo hoje é sobre isso. Vamos? Sejam muito bem-vindos. Fala aí, marceneiros! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Pois é, estou eu indo ao encontro de um cliente fazer uma visita comercial aqui com o meu querido Newton aqui do lado. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Newton tá aqui. Newton, nosso consultor comercial aqui na Tramar também. E aí, chegou a hora da gente bater um papo sobre o seguinte: estávamos nós aqui conversando sobre os caminhos da Tramar e falando sobre o nosso público-alvo, o tipo de cliente que a gente pega, projeto que a gente gosta de fazer, e creio eu que seja um tema bem relevante para a gente trazer aqui para dentro do Marceneiros de Sucesso, uma vez que todos nós lidamos com o cliente, correto? Você sabe qual é o teu público-alvo? E essa é uma pergunta muito importante para ser feita e ser respondida por você dentro da sua marcenaria. Hoje à noite vai rolar um aulão ao vivo com os alunos do Orçamento a Jato. Por sinal, o link do Orçamento a Jato está aqui. E entre os temas que a gente vai falar no Orçamento a Jato estão marketing, vendas, público-alvo, trabalhando muito e ganhando pouco, como adequar o orçamento ao seu público. Tudo isso daqui gira em torno do público-alvo, tá? Então, por mais que a gente esteja falando de vendas, a gente está falando de orçamento, a gente está falando de precificação, a galera lá é voltada para a precificação, a gente também tem que falar de público, porque o público, nosso cliente, nosso público-alvo, a persona da nossa empresa, ela é muito importante para a gente definir como que a gente vai precificar, entendeu? Ontem a gente estava conversando sobre isso e ele me perguntou, falou, pô, Carlos, se eu trouxer um apartamento aqui de 300 mil, 400 mil, você pega? Falei, cara, faço, só que a gente tem que rever todo o nosso conceito de orçamento, porque não é a mesma coisa. Mas como assim não é a mesma coisa? Não é o mesmo material? Não. O público-alvo da Tramar hoje é classe B, classe A, classe B. A gente gosta de projetos de 20 até 60, 70 mil, projetos residenciais de 20 até 60, 70 mil, tá? Nosso cliente potencial, ele tem uma faixa de renda ali entre 10 e 20, talvez 25 mil reais, a faixa de renda da família, tá? E esse daí, ele busca, geralmente, os projetos dele, ele busca coisas mais racionais. Ele busca um projeto bonito, mas ele não está a fim de gastar os tubos. Então esse é o público-alvo da Tramar. Esse cliente em potencial aí de 600, 500, 300 mil num apartamento é um público totalmente diferente. É um público que não está preocupado com a racionalização de projeto. É um público que está preocupado muito com a beleza, exclusividade do projeto, com um trabalho mais único, que vai usar muita laca, que vai usar muita lâmina natural, que são coisas que a gente não trabalha rotineiramente, faz, mas não é o nosso foco, que gera um trabalho muito mais artesanal, um trabalho muito mais pessoal, muito mais de mão ali, muito menos sequencial e muito mais artesanal, e é um trabalho que gera um risco muito grande. Qualquer coisinha que você fizer de errado, você não consegue reaproveitar. Você joga no lixo e faz de novo, entendeu? Ou assim, estragou uma laca que não ficou legal. Cara, a laca você pode levar 3 horas ou 3 semanas fazendo, entendeu? Então, é uma formatação de orçamento totalmente diferente. E por que eu tô fazendo essa introdução aqui com vocês? Por que eu tô falando desse público-alvo, disso, daquilo? Para vocês entenderem que a montagem do nosso orçamento passa por esse entendimento de qual o público que você quer atender, tá ok? Se você abre a sua marcenaria e fala que vier eu tô pegando, você vai pegar aquele clientezinho da MRV que tá aí disposto a gastar 40 mil no apartamento, no máximo ainda vai fazer picado, tá? Falo isso porque eu tenho um MRV, a gente tem 2 MRV, então dentro do condomínio a gente sabe como é que é. Você chega numa cozinha do cara, você fala 12 mil e fala, tá doido, rapaz, tem condição de pagar isso não, o apartamento custou 120, entendeu?
E você vai pegar o cara que acabou de comprar um apartamento de uma mega construtora, apartamento de 120 metros quadrados na beira da praia, que é o nosso caso aqui lá na Praia da Costa. E esse cara vai olhar para a cozinha dele e você vai falar, ó, sua cozinha vai ficar em 40 mil. Ih, esse daí não vai entregar não, tá barato demais, não é o que eu busco. E aí, você fica nessa, você não sabe precificar, você não consegue precificar para nenhum dos públicos e você acaba não fechando com ninguém. Então, essa é a grande importância, tá, de você entender, falando aqui do universo de orçamento e público. Essa é uma das grandes importâncias de você entender qual é o público da sua empresa. A comunicação com esse público que você quer é diferente. Se você não tem um público-alvo definido, você nunca vai saber para quem que você está mostrando o que você faz. Você nunca vai saber qual foto postar, como tratar, qual vídeo entregar, como que você vai... A comunicação não é assertiva. Consequentemente, se a sua comunicação não é assertiva, você não consegue captar público. A gente aqui, Newton tá aí de provas, na semana passada, quantos contatos eu te mandei? Só na semana passada eu mandei 20 contatos para ele trabalhar, 20. Todos esses 20 contatos muito próximo do que a gente queria. Nenhum deles era milionário, nenhum deles estava passando fome, todos eles estavam bem perto ali do que a gente buscava. Ah, fechamos os 20? Não, fechamos os 20, óbvio que não. Mas a gente acerta o público que a gente quer falar. E essa é a importância, sabe? De você ter uma comunicação assertiva. Não tem como você ter uma comunicação assertiva se você não conhecer o seu público. Agora vamos lá, tá? Fazendo aqui uma terceira alça desse vídeo. A primeira alça a gente já falou sobre a relação do público-alvo com o orçamento. Na segunda eu já expliquei o porquê. Agora essa terceira alça, pra gente fechar esse vídeo aqui, eu quero te explicar, falar como, né? Porque o importante é o como. Como que você vai identificar esse público? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o que você consegue entregar, o que você gosta e o que você consegue entregar, ok? Todo mundo bate no peito e fala que quer fazer alto padrão. Nossa, eu quero fazer alto padrão. Mas o cara não tem uma estrutura para fazer uma laca. Você quer fazer alto padrão e não tem estrutura para laca, você vai ter que terceirizar. Você tem um cara bom para terceirizar, você tem uma empresa boa para terceirizar, confiável, que entrega qualidade no prazo. Se você não tiver nada disso, é arriscado você pegar um projeto desse. Segundo, alto padrão usa muita lâmina natural. Você tem conhecimento de lâmina natural? Lâmina natural é chato. Sabia que até o esfregador para lâmina tem que ser de ferro, não pode ser de plástico? Pois é, até isso tem esses detalhes. Então, se você não tem o domínio, ou se você não tem uma equipe que domine a lâmina natural, laca, aqueles projetos nojentos, aqueles negócios redondos, aqueles ripado colado em MDF redondo, tal. Se não tem uma equipe que domine isso, você buscar esse alto padrão começa a ficar complicado. Você começa a ter que raciocinar. Então, entenda o que você consegue fazer. Não, eu quero atender aqueles balcãozinhos de pia. Balcão de pia não tem margem. Se não tem margem, você tem que produzir muito. Para você produzir muito, você tem que ter estrutura para entregar isso. Aí você olha a sua estrutura, você não tem estrutura para entregar. Então, você também não consegue atingir esse público-alvo de forma satisfatória para a sua empresa. Você vai conseguir entregar preço, porque preço baixo qualquer um entrega. Agora, vai ser sustentável para o seu negócio? Essas são as perguntas que você tem que ir fazendo para você entender o público-alvo que você pode atender. Não o que você quer, mas o que você pode. Entenda onde você está, entenda como a sua empresa consegue trabalhar, como você pode produzir, velocidade que você pode produzir, a capacidade de entrega, como que a sua equipe produz, o que a sua equipe é capacitada. Entenda todas essas nuances para você entender primeiro o que você pode entregar. Entendi, Carlão. Não, eu posso produzir isso daqui, eu já dominei esse negócio, eu já sei. Não, mas eu não sei identificar minha capacidade de produção, eu não sei. Beleza, vai lá no Orçamento a Jato, o link tá aqui na descrição. A gente passa por todas as etapas da empresa e dou inclusive material para você fazer o levantamento de tempo de produção, capacidade, tudo. Até o levantamento financeiro da sua empresa você faz. Ok. Consegui. Agora sim eu consegui fazer o levantamento de velocidade de produção. Agora eu sei quanto eu consigo produzir. Eu já consigo entender isso. Legal. Fiz.
Entender o quanto você pode produzir, entender o que você pode entregar, agora você vai identificar a sua capacidade de projeto. Como que você consegue projetar para esse cliente? Pô, Carlos, mas eu não manjo nada de projeto, cara. Eu não tenho ideia de como que eu projeto. Eu faço tudo na mão ainda. Tá, legal. Então, assim, começa a considerar uma parceria com alguém que projete. Comece a considerar você aprender a fazer um projeto em 3D. Não tem segredo nenhum. Você não precisa de ser um AIS do projeto, não. É só você subir os bloquinhos ali no notebook, cara. Já faz uma bruta de diferença. Por que eu tô te falando isso? Porque você gera valor com isso. Ontem mesmo a gente fez uma reunião que a cliente queria fazer uma porta. Nessa porta, a gente foi para dentro do quarto dela, a gente projetou o quarto dela inteiro. Pô, o quarto dela ficou R$19.963. Foi R$19.963. Ela falou, não, cara, tá bem dentro do que eu queria, tá top, é isso aí. Agora deixa eu só definir como que eu vou pagar e se eu vou fazer isso agora. Pô, através de uma porta, entendeu? Então, essa definição, você ter essa noção do que você consegue projetar para agradar esse cliente, ela é muito importante, tá? Ah, Carlos, mas eu não tô afim de aprender isso. Beleza, procura um designer na sua região, procura alguém fora, tá? Que faça online, que consiga desenvolver projetos aí, escolhe para esse nicho de mercado que você gosta de atender, tá ok? E aí, por que eu tô te falando isso? Por que você tem que entender como que você projeta? Porque vai falar muito sobre o orçamento que você cobra. Você pode fazer um quarto por 10 mil, você pode fazer o mesmo quarto por 30. Só vai depender de quanto de acessórios você vai colocar. Se vai ter serralheria, se vai ter LED, se vai ter ripado, se vai ter espelho, se vai ter vidro. Esses acessórios que você coloca dentro do projeto que vão aumentando o valor agregado dele, que dão essa visão de valor, entendeu? Esse entendimento de valor para o seu cliente, ok? Então você tem que entender isso. Se você não tem a capacidade de produzir isso, não adianta você querer colocar. Se você tem a capacidade, se você não gosta de produzir isso, não é uma coisa que a sua equipe gosta de fazer, que vocês gostam de fazer, não adianta você colocar isso dentro dos teus orçamentos. Entenda que nós estamos falando de uma indústria de transformação, que é a marcenaria. Nós transformamos a matéria-prima em produto acabado. E isso daí passa por muito serviço aplicado, muita mão de obra qualificada, específica, envolvida. Então não adianta você escolher o seu público-alvo porque você quer, se você não tem capacidade de entregar de forma sustentável, ok? E se você entendeu como você pode produzir, quanto você pode produzir, o que é do seu, o que é satisfatório para você produzir e que você consegue mostrar para o cliente, cara, você já sabe o nicho que você pode atender. Você começa a ter uma visão do projeto que você gosta de fazer. Ah, Carlos, mas eu não gostei muito disso. Então pega os projetos que você já entregou, que tiveram o melhor resultado. Esse projeto que você já entregou, que tiveram o melhor resultado, eles vão falar muito sobre o que você, onde você é bom, onde você dá aquele a mais. E é nesse a mais que você consegue casar ali o seu nicho, achar o seu público. Ok, entendeu esse público? Entendeu quanto que custa isso? Entendeu o valor disso? Aí você vai identificar o público, tá? Que tem disposição de pagar isso daí, condição de pagar isso daí e que enxerga valor nesse seu trabalho. E aí você começa a desenhar a persona, você começa a desenhar esse público-alvo. O que é esse público-alvo? Você vai entender, cara, família, fazendo aqui um modelo aqui simples, para você entender o seu público. É um casal com filhos que os dois trabalham e eles têm... Quanto mais detalhe você conseguir enriquecer isso daí, melhor. Por exemplo, é um casal com filho que tem uma renda. Ele, por exemplo, é empresário e a esposa é dona de casa, que os dois filhos são não mais do que adolescentes. Esse é o público-alvo que eu costumo atender. Então eles enxergam valor em conforto, eles querem um quarto legal, eles querem uma sala onde os filhos podem estar ali bem confortáveis, que eles possam interagir. Eles precisam de um quarto, mas não têm condição de ter um quarto muito grande. Então eles precisam de uma sala que tenha uma área de convivência boa.
porque o quarto dos meninos vai ser não um espaço de lazer, mas um espaço de dormir, de se arrumar. Isso tudo vai fazendo diferença na hora de você desenhar o seu público e também na hora de você elaborar seus projetos. Isso daí vai falando quem é o seu cliente. E aí quando você tem esse desenho, ou os dois, ou o casal trabalha, ou ele é empresário e a esposa cuida da casa, que os filhos são adolescentes, você começa a traçar isso. Os filhos são adolescentes, ou seja, os dois estudam. Se os dois estudam, provavelmente escola particular. Escola particular, 700 pau por mês, 500 pau por mês cada uma, R$2.000. A gente já sabe que a despesa é de 1.000. Um apartamento de 2 quartos grandes hoje, aqui na minha região, 260 mil reais. O financiamento disso, 1.500. Aí você já vai somando, 1.500 mais 1.000 de escola, mais uma família de 4 pessoas aí, uns 3 a 4 mil de despesa. Você já está olhando que o cara já gastou 6.000, mais no financiamento do carro 7, mais as despesas de combustível, isso, aquilo. Esse cara gasta uns 8.000 por mês. Então esse cliente teu, ele tem que ganhar, para ele comportar o teu trabalho, em torno de 15 mil reais. Não, Carlos, eu gosto de um negócio mais simples. Meu público geralmente não é esse não. Meu público geralmente é aquele público mais basicão. Ok, casal, jovem, recém-casado, acabaram de comprar um apartamento de baixa renda, MRV, morar apartamento de 100 e poucos mil, estão mobiliando aos poucos, porque eles estão começando a vida. Os dois trabalham, estão em não mais do que 30 anos, sem filhos. Ou seja, o perfil de projeto para esse cliente é outro. Já é um perfil de projeto voltado para conforto, mas não tanto aquele conforto ostensivo. É um conforto de ter uma cozinha legal. Muitas das vezes, se os dois trabalham fora, eles não se preocupam tanto com a área para cozinhar, é só para ter um lugar para armazenar. Não cozinham muito dentro de casa, mas eles gostam de uma sala legal para assistir um filme. Ou não, eles preferem um quarto mais aconchegante. Por quê? Casal jovem vai passar a maior parte da vida dentro do quarto ali, assistindo TV, descansando, voltando do trabalho, do que propriamente na sala. A sala vai ser mais um lugar para receber os amigos e o negócio deles vai ser mais cozinha e quarto. Talvez um segundo quarto com home office, que não vai ser tão elaborado, é só um lugar para eles poderem trabalhar, estudar, porque é uma fase normal da vida. Quando ele está crescendo, você precisa estudar para você continuar crescendo. Então você tem que identificar isso. Aí você faz, casal jovem, os dois trabalham, estão começando a vida, 3 contos cada um deve ganhar, mais ou menos, de 2 a 3 mil. Ou seja, esses caras ganham, eles vão ganhar entre 5 e 10 mil reais no máximo. Se eles ganham entre 5 e 10 mil reais, você está tranquilo para projetar para eles. Eles não estão vendo tanto valor no teu projeto, mas eles conseguem arcar com um projeto razoável. Por quê? Casal jovem, vão gastar aí uns 2 contos por mês com lazer, vai ter a despesa de talvez carro, talvez não, mas se for carro não é aquele carro muito caro, e despesa de casa muito pouca, porque não tem tanta compra, é uma despesa com lazer, enfim. O cara vai ganhar de 5 a 10 mil reais com uma despesa de apartamento de 1.500, despesa ali com a moradia de 1.500 a 2.000 reais, mais a vida, a existência deles em torno de uns 1.500 reais, mais lazer, vão ter uma margem de 1.000 a 2, 3 mil reais sobrando para eles poderem trabalhar. São dois perfis de público bem diferentes entre eles e que buscam o mesmo produto. Só que a forma como você vai abordar, a forma como você vai encontrar esse público é totalmente diferente. Beleza? Deu para entender como que vocês vão encontrar esse público, como que vocês vão desenhar esse público? Legal. Agora, se você gostou, você vai deixar para mim aqui o seu comentário, vai falar assim: caramba, Carlos, assisti o vídeo, ficou longo pra caramba, mas eu assisti, achei massa esse desenho, e faz uma continuidade. Por quê? Essa continuidade eu quero falar com vocês, eu posso falar com vocês, como que você vai achar esse público, como que você vai atrás desse público, tá? Porque se eu for continuar esse assunto aqui, a gente vai ficar 40 minutos de vídeo, o vídeo já tá grande pra caramba, tá bom? Então, forte abraço pra você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque é bacana, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, meus queridos, que eu tô indo atender cliente, que eu já tô quase chegando aqui em Guarapari. Fui!